Então, os SERMs, né, que aí vai entrar clomifeno, tamoxifeno, o próprio raloxifeno, são uma das medicações para aumentar a testosterona. Vamos falar sobre um monte delas, utilização, etc. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque ele gostaria muito de aumentar a testosterona, já que ele foi castrado, não é mesmo? Assunto crítico, vazou. E vamos começar então falando sobre os SERMs, né? Que são os moduladores específicos de receptores dos estrogênios. E aí você vai dizer, mas por que ele aumenta, né, a testosterona? Porque ele ajuda a estimular o LH e o FSH, o hormônio luteizante e o hormônio folículo estimulante, que são dois hormônios que estão aqui na cabeça, mesmo que seja de vento, e eles ajudam a mandar sinalizações para as gônadas, ou seja, para os testículos, para a parte baixa do eixo, a produzir testosterona. E com isso há um aumento, né? O tamoxifeno é utilizado às vezes 10, 20 miligramas, sendo doses máximas relatadas de 40 miligramas, porém, né, existem efeitos colaterais porque se tratam de medicações. Acabou de cair aqui o gravador. Já o clomifeno, ele é utilizado em doses de 25, 50, 100 miligramas até mesmo, né, e ele tem um poder de estimular a testosterona mais do que o tamoxifeno. O tamoxifeno ele costuma bloquear a ação do estrogênio em alguns tecidos. O clomifeno também, mas aí o clomifeno tem um aumento maior de testosterona, então ele é mais utilizado para isso. O tamoxifeno é talvez se a pessoa está aromatizando também. O raloxifeno é muito mais difícil de usar porque ele é mais agressivo, então vamos nos focar nos dois principais. O que acontece com essas medicações, pessoal? Realmente há um aumento de testosterona, tá? Eu falei disso no meu curso de esteroides, só que existe um achismo, né, que esse aumento é muito relevante para a estética, porque não é incomum chegar em testosterona de 800, 1000, 1200, né? Eu mesmo já atendi aluno na consultoria tomando clomifeno com muito mais de 1000 de testosterona. Então, obviamente a libido, o bem-estar, tudo isso melhora bastante. Só que ele é dose dependente. Então, a partir do momento que você tira o clomifeno, você acaba perdendo esse efeito e a sua testosterona volta ao limite que o seu organismo permite. Então, normalmente, como que ela é utilizada, né, pela maior parte dos médicos? Ela é prescrita por um tempo para aumentar a testosterona de quem tem testo baixa e ver o quanto o corpo consegue segurar daquilo para ver se resolve o problema, certo? Então não é para ficar usando direto para ter efeito estético, até porque tem uns colaterais muito chatos com o clomifeno, até colateral de visão, né? Parece que o cara tá meio... Parece que precisa usar óculos, sabe? Dá aquela desfocada. Isso é um colateral muito desagradável. Mas é uma medicação usada, tá? Existe uma outra medicação, que é o RAD 140, só que ele está bloqueado. Ele era uma molécula, né? E aí ele não é um SERMs, ele é um SARMs. E são moduladores específicos de receptores androgênicos e não estrogênicos. E com isso ele é seletivo em algumas partes e em outras não. E ele mimetizava a ação da testosterona. Então se os SERMs aumentam a produção da testosterona, o SARM ele tenta imitar a testosterona. Então, vamos supor, tira um exame de sangue. A testosterona daquele indivíduo dá baixa, mas ele experimenta todos os benefícios da molécula testosterona. Ou seja, você tem uma molécula na sua corrente sanguínea imitando toda a ação da testosterona, mas ela não é. Inclusive ela pode inibir o eixo, dependendo da miligramagem. Eu já falei dos SARMs mais aprofundado aqui no canal, lembra de procurar no Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Também falei no curso de esteroides, tá? E aí é uma molécula que não foi muito bem estudada, era uma molécula promissora, talvez ainda seja, né? Vamos ver se retoma os estudos para ver se pode ser usada como reposição. Então hoje o que podemos dizer é que é bem contraindicado, já que os estudos pararam, a gente não sabe isso em longo prazo. Existe também a gonadotrofina coriônica humana, ou o HCG, que ele vai... lembra que eu falei que o clomifeno ele atua estimulando o LH e o FSH? E aí lembra que eu falei do RAD 140 que ele imita a testosterona sem ser? A gonadotrofina coriônica humana, ela vai imitar o hormônio luteizante. Ou seja, é como se o clomifeno ele aumenta o LH. O HCG ele imita a ação do LH. Então você, se tirar um exame, o seu LH vai dar normal, certo? Porque ele está imitando, ele não é LH, ele é gonadotrofina coriônica humana. Só que ele atua como um LH. Ou seja, ele vai pegar o teu testículo e forçar a produção de testosterona. Você vai ter um aumento de testosterona, você pode ter aromatização, mas cai no mesmo ponto, né, do clomifeno. Ou seja,
você não pode fazer o uso constante dele, muito provavelmente. Se seu médico prescreveu, tudo bem, né? Mas normalmente não. O HCG ele é utilizado de duas maneiras. Ele pode ser utilizado também para fertilidade, então, precisa fazer um tratamento, então dão várias porradas, né, doses grandes mesmo, 3.000, 4, 5.000 I de uma vez, várias vezes, até que a sua fertilidade atinja um nível bacana, ou então pode ser utilizado por um longo período em doses menores, às vezes de 250, 500 UIs por semana, e aí vai vendo a resposta. Existe também algo para aumentar a testosterona, que é a própria testosterona, né? E aí a gente tem, primeiramente, o gel, vamos colocar assim. Então o gel, dependendo da miligramagem que ele está manipulado, né, e aí depende de corpo para corpo, ele vai bater um determinado nível plasmático. O gel é uma intervenção muito bacana, porém o androgel, na minha experiência, né, acompanhando alunos que já fizeram a utilização, ele não sobe níveis legais, assim, consideráveis para ter um efeito estético, e às vezes ele inibe o eixo e deixa a testosterona igual. Então, assim, é uma intervenção muito complicada, né? Uma pessoa que está, eu quero só uma testo muito normalzinha, não quero efeito estético, não ligo para isso, sabe, um idoso, tudo bem. Agora uma pessoa mais jovem, assim, normalmente precisa de uma dose maior. Então manipular o gel parece uma boa opção. Tem que tomar alguns cuidados, né? Às vezes você passa o gel e você vai pegar o seu filho pequeno no colo, ou você vai pegar o seu cachorro, e isso pode mandar testosterona para um organismo que não é para receber testosterona. Então toma cuidado com essas intervenções. Tem gente que esquece também, mas enfim. Se for manipulado na dose correta, é bacana. A injeção, normalmente ela é muito melhor, né? Porque você consegue de uma forma mais fiel, mais saudável, aumentar a sua testosterona, né, e medir isso muito tranquilamente. 100 miligramas, a gente vê quanto bate, qualquer coisa aumenta ou diminui, mas existe o efeito indesejável, vamos colocar assim, sobre as injeções, né? Eu recebo muitas dúvidas lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, e o pessoal fala, eu queria, pode me mandar sua dúvida lá, tá? @LeandroTwin. Mas eu queria um protocolo que eu não injetasse. Galera, assim, eu entendo, injetar é horrível mesmo, mas no geral, se você for usar uma medicação oral, que por exemplo seria a metiltestosterona, né, que é uma testosterona que recebeu uma cadeia metilada em cima dela, e essa metilação permite sobreviver ao fígado e você consegue aproveitar essa testosterona. Só que ela é tóxica para o fígado, entende? Então fica inviável você fazer um uso constante dela e até mesmo o uso de forma temporária, porque a biodisponibilidade dela é muito pequenininha. Então você ingere e não chega muito na corrente sanguínea. Então não é uma intervenção tão bacana, tá? Existe a possibilidade, mas normalmente não se usa. E existem também os manipulados, né, que eu vou indicar da Oficial Pharma. Por exemplo, Tribulus, Maca, Ashwagandha. Só que o que acontece? Esses manipulados, de forma natural, eles aumentam a testosterona muito pouquinho. Então não é para efeito estético. Eu não vou tomar Tribulus para ganhar massa muscular. Vou tomar Tribulus para melhorar a libido, para melhorar a disposição. E por ter uma disposição melhor, de repente eu treino melhor e tenho mais resultados, beleza. Agora achar que aquilo vai dar músculo, tá? Não procede. E aí nós temos que abrir aí um último ponto, porque aqui eu reuni todos, tá, as intervenções para aumento de testosterona, que realmente funcionam, que realmente são eficientes, ou que pelo menos cabem à discussão, né? Só que existe também as picaretagens. Então você vai ver outros, né? Não que assim, por exemplo, existe o Long Jack, o Epimedium, que eu não citei aqui, e eles, tudo bem, aumentam a testosterona também, ou pelo menos imitam, né? Como o caso da turquesterona, ela imita a testosterona. Só que existe muita picaretagem. Então, o que eu vou deixar de orientação para você não perder o teu dinheiro e financiar uma viagem na Europa para um picareta? Porque no final das contas é isso. Então, presta atenção. Galera, se prometer que vai subir muito a testosterona e vai dar ganho de massa muscular, vai ter colateral, tá? Por quê? Porque provavelmente é uma cópia molecular da testosterona. E aí, para isso, é melhor você ir numa injeção ou algum tipo outro de intervenção. E se falar que é sem colateral, é picaretagem, tá? É um monte de manipulados de forma subdosada, que às vezes até vai te dar uma libido, um bem-estar, mas que não tem o pressuposto de aumentar sua testosterona para fins estéticos. Então toma cuidado com picaretagem, tá? Eu vou deixar aqui um vídeo, né, do implante de testosterona. Ele é uma coisa à parte, né? Eu particularmente gosto, sou usuário, mas, certo, ele é o mais caro de todas as intervenções. Então, se você está contando moeda, esquece, não é para você. Isso aqui é para quem não tem nenhum tipo de problema financeiro. Mas dê uma olhada, inclusive tem a colocação aqui no vídeo.